Queridos, hoje nós vamos terminar a exposição da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, essa preciosa carta em que nós temos recebido edificação para a nossa vida. E hoje nós vamos ao capítulo de número 3, versículo 16 ao 18. Que diz assim: assentado como vocês estão, eu lhes convido a me acompanhar na leitura do texto, que diz assim: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, diz a palavra de Deus. É sabido por nós que em 1939 eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Uma guerra que teve a duração de pelo menos 6 anos, devastou o mundo, dizimou a população do Ocidente e de outras partes de continentes que entraram em conflito de guerra. Oficialmente, a guerra terminou no dia 2 de setembro de 1945, quando o Japão assinou o tratado de desistência, de rendição. E um mês e pouco depois, tomou-se a decisão de criar a ONU, Organização das Nações Unidas, que foi criada no dia 24 de outubro de 1945, logo depois, portanto. Portanto, ela foi criada assim que teve um fim a Segunda Guerra Mundial. É verdade que hoje a gente escuta alguns comentários que mostram ou que falam, que versam sobre a imagem da ONU hoje, está um pouco arranhada. Às vezes as pessoas não acreditam mais no papel para o qual ela foi criada. A gente vê esses comentários nos telejornais e críticas que são feitas. Mas quando ela foi criada, logo depois dessa tragédia da história da humanidade, especialmente no Ocidente, o propósito da ONU era estabelecer paz entre nações que estavam para iniciar um conflito ou que já estavam em conflito. Foi com esse propósito que ela foi criada. E depois disso, muitas vezes ela conseguiu êxito. Hoje, talvez, não tanto quanto foi no seu primórdio, no seu início, no seu nascimento. Eu digo isso, irmãos, porque a criação da ONU, ela foi uma tentativa de resolver o grito da alma de seres humanos. A gente precisa de paz. A gente precisa de paz. E é sabido que no mundo e no nosso contexto há um movimento pela paz. Se não alcançando êxito, pelo menos ideologicamente ele existe. Porque paz é algo desejado por todas as pessoas desejam paz. A gente quer ter paz. A gente quer ter uma boa noite de sono, a gente quer transitar na nossa cidade em paz, sem medo de ser assaltado, sem medo de que aconteça algumas coisas. E nesse movimento que existe na sociedade contemporânea, nós vemos aqui, ali e acolá essa manifestação pró-paz. As pessoas saem às ruas com faixas, com cartazes, as pessoas gritam pelas ruas: queremos paz. Queremos paz, que é um anseio da alma e do coração humano. Nota-se, portanto, que a paz é um desejo universal. É um desejo universal. É desejada por todas as pessoas indistintamente. Os ricos querem paz, os pobres querem paz, quem tem conhecimento quer paz, quem não tem conhecimento também quer paz. Mas, embora há esse almejo no coração das pessoas, nem sempre nós sabemos como, quando e em quem encontrar a paz. Há um grito, há uma legitimidade, mas nem sempre nós sabemos como, quando e em quem encontrar a paz.
O apóstolo Paulo, nessa carta, ele avança para concluir a sua epístola, mas antes de concluir, de mostrar a sua marca da sua assinatura, ele vai falar de algo precioso, vai falar de paz. Ele vai falar de paz. Porque o apóstolo Paulo, ele escreve para uma igreja que era formada por gente. A igreja era formada por gente. Gente que enfrentava dificuldade, gente que enfrentava perseguição, gente que passava por tribulação, gente que era hostilizada por conta da fé, e pessoas assim precisam de paz. Mas não pode ser qualquer paz, não pode ser uma paz circunstancial. Tem que ser uma paz que supera esse momento no qual a pessoa se encontra. E os membros dessa igreja, portanto, diante de tanto sofrimento, de tantas coisas que esses membros estavam enfrentando, eles precisavam de paz, e Paulo sabia disso. E Paulo, antes de concluir definitivamente a sua carta, ele vai falar de paz. Você veio aqui nessa manhã. Você precisa de paz? Você está precisando de paz? Porque talvez esse sorrisão estampado na sua face, talvez a sua convivência com as pessoas, e as pessoas concluem alguma coisa sobre você, isso não reflete necessariamente o que está acontecendo dentro do seu coração. Talvez você nessa manhã esteja precisando de paz, e já faz algum tempo que você precisa de paz. Mas a questão é como encontrar a paz. Como desfrutar de paz em tempos difíceis, em tempos de tribulação, em tempos de insegurança, em tempos de incertezas, quando a tristeza chega, quando a angústia acaba se alojando. Como encontrar a paz? Como desfrutar de paz? Em quem nós podemos encontrar a verdadeira paz? A paz é possível em meio às lutas? É possível ter paz em meio às lutas? Nesse texto do apóstolo Paulo, na sua última carta ou na sua segunda carta aos Tessalonicenses, 3 grandiosas verdades sobre a paz eu quero destacar aqui e repartir com vocês nessa manhã de domingo. A primeira verdade é: a paz é uma dádiva divina. Essa é a primeira coisa que nós precisamos aprender com a Escritura, e de modo particular nesse texto. A paz é uma dádiva divina. Vejam o que diz o texto: ora, o Senhor da paz. Ora, o Senhor da paz. Veja só, esse tema, o tema paz na Escritura, é um tema muito rico, muito rico. A paz, ou a Bíblia fala da paz como resultado da justificação. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A Bíblia fala que a paz é fruto do Espírito. A Bíblia diz que a paz é fruto do Espírito. Portanto, o tema paz na Escritura, ele é muito rico, ele permeia as Escrituras. No Antigo Testamento ele é chamado de shalom, É a harmonia entre tudo aquilo que Deus criou. E no Novo Testamento, então, nós temos esse conceito. E às vezes a Bíblia usa o conceito paz para falar de paz com Deus e de paz de Deus. Qual é a diferença? Quando a Bíblia fala de paz com Deus, ela está usando o recurso para falar de um resultado, de um benefício que os cristãos passaram a experimentar assim que eles foram reconciliados com Deus. Porque nós estávamos em inimizades com Deus, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos filhos da ira de Deus, e uma vez que nós somos reconciliados com Deus, justificados em Cristo Jesus e adotados como filhos de Deus, nós temos paz com Deus. Relacionalmente, nós passamos a desfrutar de paz com Deus. Mas a Bíblia fala também da paz de Deus, aí é outra coisa. Aí tem a ver com aquele equilíbrio, com aquela harmonia, com aquele estado, com aquela condição de espírito que o crente reconciliado passa a desfrutar como doação de Deus para ele experimentar as situações da vida que às vezes não são nada fáceis. Vejam que o apóstolo Paulo ele faz questão de falar
desse segundo conceito, é paz de Deus. É paz de Deus. E ao falar isso, ele está falando da origem da paz. Ele está mostrando qual é a procedência da paz. Aqui, a palavra que Paulo está utilizando é para ensinar sobre a paz de Deus e mostrar de onde vem essa paz. De quem vem essa paz? Qual é a fonte dessa paz? De quem procede essa paz? É por isso que ele começa dizendo, ora, o Senhor da paz. O Senhor da paz. Ele quer deixar claro que a paz a qual ele deseja e pela qual ele ora, para que aquela igreja experimente de paz de Deus, ela tem procedência no próprio Deus. Porque a paz do Senhor, logo, ela não tem origem terrena, ela não procede dos nossos mecanismos, ela não é gerada por conta dos nossos meios. Nós não somos capazes de produzir paz, esse tipo de paz aqui. Nós não somos capazes. Você pode empreender todos os esforços, você pode tomar a posse de todos os mecanismos possíveis numa tentativa de produzir paz, mas essa paz aqui, nós jamais seremos capazes de produzir essa paz, porque a sua origem é celestial. Ela tem origem no próprio Deus. A fonte dessa paz é o Deus que criou os céus e a terra. Paulo está dizendo, o Senhor da paz. Logo, meus irmãos, a paz da qual Paulo está desejando e orando para que a igreja tenha, ela não é perecível e nem é temporal. Ela não é perecível e nem é temporal. Nem é perecível, nem é temporal. Por conta da sua fonte. Por conta de quem ela procede. É por isso que não é incomum você encontrar crentes no Senhor Jesus, cujas situações são extremamente desconfortáveis, extremamente inquietantes, que você olha e fica assim perplexo, fala assim, como que ele lida com isso, como que essa mulher lida com isso, como que as coisas são tão aflitivas e essa pessoa consegue viver nesse estado, nessa condição em que há sobriedade, por conta da origem. Porque se ela fosse terrena, ela teria o seu ponto final, ela não subsistiria, ela não resistiria às intempéries da vida, às batalhas, o fogo da fornalha da provação, ela não haveria de resistir, mas por conta da sua fonte, de ser ela divina, os crentes desfrutam dessa paz. Seja no luto, seja nas perdas, seja nas instabilidades da vida, ela permanece ali, no coração do crente, porque tem origem em Deus. Agora veja só, que além da origem, Paulo está falando que essa paz é uma dádiva. Ele diz, o Senhor da paz. O Senhor da paz, Ele mesmo vos dê. Veja só que essa paz é uma dádiva. É uma doação de Deus. Essa paz da qual está sendo dita aqui e que nós já desfrutamos dessa paz, ela é concedida aos membros do corpo de Cristo. Assim como Deus nos doou tantas outras dádivas, no pacote dessa doação de tantas outras coisas que Deus nos deu em Cristo Jesus e pelo fato de estarmos vinculados ao Senhor Jesus, a paz também é uma doação. É uma doação. Você não merece a paz. Você não tem como comprar a paz. Você não tem como negociar com Deus essa paz. Você não tem como colocar uma condição para Deus ou para si mesmo para receber essa paz. Essa paz é uma doação de Deus, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus. É aquela serenidade dada por Deus, cujo cristão e o espírito do cristão fica sóbrio mesmo diante das turbulências. Eu sei que às vezes até para nós mesmos nós ficamos perplexos de como que essa coisa se processa. Por ser uma dádiva, você não tem como conquistá-la. Nada do que você fizer, nada do seu esforço, nada das suas obras, nada das suas práticas, nada disso vai cooperar para que você possa receber essa paz. Essa paz é uma doação livre
da vontade soberana, graciosa de Deus. Ele presenteia a sua igreja, ele presenteia os membros do corpo de Cristo com essa paz. Portanto, nós estamos vendo que a paz, ela tem origem divina. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que a paz é uma dádiva constante. Vejam que o texto diz: ora, o Senhor da paz, ele mesmo vos dê continuamente. Veja que ela é uma paz, ela tem origem divina, ela é uma dádiva preciosa de Deus, mas ela é uma dádiva constante. Ele vos dê continuamente a paz. Sabemos que mesmo, ou a maioria de nós sabemos, se não por experiência empírica, pelo menos pelo conhecimento intelectual, nós sabemos que mesmo as fontes de águas mais caudalosas correm o risco de se secarem. Eu mesmo, que cresci na zona rural, tinha aqueles grotões de onde tinha uma nascente bastante pujante. E na nossa infância, naquela existência mais pueril, a gente pensava que aquelas fontes jamais iriam se secar. Mas hoje, às vezes quando eu pergunto aos meus familiares que lá residem, sobre aquelas águas frescas que tinham naqueles grotões, eles dizem: aquela fonte secou, aquela fonte já não mais existe. Em razão da estiagem prolongada, aquela fonte foi minguando, até se secar. E lá você vê hoje o solo esturricado e você não tem mais aquela fonte refrescante, daquela água cristalina em que nós desfrutávamos em algum momento. Foi estancada. A paz de Deus, entretanto, ela não pode ser estancada. Ela não pode ser minguada. Ela não pode ser interrompida. Não existe a possibilidade, meus irmãos, não existe em hipótese alguma a possibilidade de a paz de Deus minguar ou secar. Essa possibilidade é zero. É zero. Não existe a possibilidade de você ser privado dessa paz por qualquer que seja a circunstância. Como a dádiva de Deus, a paz, ela jamais pode ser obstruída. Nada, nem ninguém pode obstruir essa paz, por conta do que nós vimos primeiro. Por conta da sua fonte, por conta da sua origem, que tem a sua fonte máxima, inesgotável, o próprio Deus. O próprio Deus. A paz do Senhor, portanto, é uma dádiva constante, porque é inesgotável. Inesgotável. Você desfrutou dela ontem, desfruta dela hoje, desfrutará dela amanhã, e até a volta do Senhor Jesus, você desfrutará dessa paz constantemente. Se houver necessidade da paz para a sua vida, por qualquer que seja a situação, você desfrutará dessa paz. A fonte de quem vem a nossa paz, ela possui a qualidade da imutabilidade, preste atenção nisso. A fonte de quem vem a nossa paz constante, ela tem como qualidade a imutabilidade, a eternidade e a fidelidade. O Deus de quem procede a paz, e desse Deus que doa a paz, ele é imutável. Ele não se permite sofrer alguma mudança, alguma variação, de acordo com circunstâncias ou de acordo com a história. Ele não se permite oscilar em momento algum, porque ele é eterno. Ele não deixa de exercer graciosamente em toda e qualquer situação, dando a sua paz, porque ele é fiel. Ele é fiel. A paz de Deus é uma dádiva constante porque ela se alicerça em 3 fundamentos. Primeiro, o fundamento da pessoa do próprio Deus, de quem é o próprio Deus. É por isso que ela é constante. Quando você considera essa paz como algo perene, que não pode ser interrompido, você precisa ter em mente esse fundamento de quem é Deus, conhecer a pessoa de Deus, quem é esse Deus que doa a paz, quem é esse Deus que nos presenteia com essa paz. O segundo fundamento é a união com Cristo.
Essa paz é desfrutada porque você está plugado em Cristo, você está unido em Cristo. Você foi crucificado com Cristo, você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, você está sentado nas regiões celestiais em Cristo. Uma vez que você está em Cristo e a fonte da paz é Deus, e Deus nos linka em Cristo, você desfruta dessa paz constantemente. Agora, é verdade, eu preciso dizer, para aqueles que estão aqui nessa manhã, que talvez você fala, mas pastor, parece que aí então existe um paradoxo, uma crise. Porque eu não estou desfrutando disso. Porque talvez você não esteja unido ao Senhor Jesus ainda. Talvez você seja religioso. Talvez você até seja membro da igreja, está no hall de membro da igreja, mas talvez você ainda não nasceu de novo. Talvez você ainda não teve um encontro com Cristo. Talvez você ainda não recebeu o dom da fé para confiar em Cristo e na obra de Cristo. E por conta disso você não desfruta da paz. Porque para desfrutar da paz é preciso estar unido ao Senhor Jesus. Fora do Senhor Jesus não é possível desfrutar da paz constante. Em terceiro lugar, o terceiro fundamento do porquê que essa paz é constante é o exercício da fé que nos foi doada. Vejam vocês como é que é importante esse detalhe da fé, quando aparece na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, versículo 13. Manuseie as suas escrituras, a sua Bíblia, e vejam que texto precioso que aparece na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 15, versículo de número 13. Olha só que texto precioso. E o Deus da paz, e o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Você considera como fundamento absoluto, irremovível, a pessoa de Deus, a união com Cristo e o exercício da fé que nos foi doado. Portanto, nós estamos vendo no texto que a paz tem origem divina, é uma dádiva divina. Em segundo lugar, nós vimos que a paz é uma dádiva constante. Em terceiro lugar, nós vamos ver que a paz é uma dádiva eficiente. É uma dádiva eficiente. Vejam vocês, acompanhem o raciocínio do apóstolo Paulo, que diz assim, ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê a paz, e olha só, em todas as circunstâncias, o Senhor seja com todos vós. O que Paulo está finalizando aqui é mostrando a eficiência da paz. A eficiência da paz. Falamos da origem da paz, falamos da constância da paz, e agora nós vemos o apóstolo Paulo falando da eficiência da paz do Senhor, nosso Deus e Pai. Vejam bem, nós já fizemos a exposição aqui no outro momento da primeira carta de Paulo e da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Os crentes da igreja de Tessalônica, eles somente seriam capazes de superar as intensas perseguições, não eram poucas perseguições e tribulações, perturbação de espírito por conta de falso ensino, o constrangimento provocado pelos desordeiros, conforme nós vimos a semana passada, somente eles teriam condição de ter essa serenidade de espírito por conta da eficiência da paz. Sabe por quê? Porque a eficiência dessa paz, ela não é qualificada ou definida de acordo com a situação. Se essa situação aqui é amena, então aqui você vai desfrutar de paz. Ele diz que essa paz, o texto vai dizer que é a paz em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Somente uma dádiva que tem origem divina, somente uma dádiva que é constante, somente uma dádiva que é eficiente, é capaz de habilitar o crente para os momentos mais difíceis da vida. O dinheiro não é capaz de te dar esse tipo de paz.
O seu conhecimento não é capaz de te dar esse tipo de paz. O seu emprego não é capaz. A sua aprovação no concurso não é capaz de te dar esse tipo de paz. Nada disso. Nada que é dessa esfera terrena, dessa esfera temporal, é capaz de te dar esse tipo de paz permanente, eficiente, que faz com que o seu espírito se aquiete, sossegue na presença de Deus, a despeito das tribulações da vida. A paz, que é uma dádiva eficiente, tem em sua virtude, a sua origem, a sua função e o seu valor. Ela é eficiente por conta da sua origem, da sua função e do seu valor. O valor dela é um valor eterno. É um valor eterno. A paz de Deus é que mantém a ansiedade do lado de fora, sabiam? É a paz de Deus que mantém a ansiedade do lado de fora. Vejam o que o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo de número 7. Ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É a paz de Deus que mantém a ansiedade do lado de fora. Essa explicação, esse ensino de Paulo na sua carta aos Filipenses é uma explicação clara da eficiência da paz. Quando Paulo usa o verbo guardar, a ideia que Paulo tem é a ideia de um castelo forte, de muralhas fortalecidas, altas, erguidas, que mantém o intruso do lado de fora. Aquele elemento que quer estrangular a alma daqueles que passam por situações difíceis, que começam a sofrer antecipadamente por coisas futuras que podem até mesmo não acontecer. Paulo está dizendo: a paz de Deus, que excede todo o entendimento, ela guardará a mente do crente, o coração do crente, mantendo esse inimigo estrangulador que sufoca pessoas do lado de fora. O que Paulo está ensinando? A eficiência da paz. Ela é tão eficiente que mesmo com as possibilidades da vida, que necessariamente não se concretizam, ela guarda, ela é uma fortaleza. É uma fortaleza para o coração do crente. Ela guarda a mente e o coração do crente da ansiedade, que é considerado hoje, segundo os teóricos, o mal do século. Mas você pode desfrutar dessa paz. Você pode desfrutar da eficiência dessa paz, dessa doação generosa, graciosa de Deus para os filhos de Deus, para os membros do corpo do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, o fato é que todos já passamos por situações aflitivas. Todos. Todos nós já passamos por situações aflitivas. Às vezes, para alguns, essa inquietação, essa instabilidade veio porque o dinheiro ficou curto. Às vezes as pessoas enfrentam situações na área da economia, das finanças. Às vezes é um membro da família que ficou doente. Aparentemente, olhando fisicamente, estava tudo certo. Você pensava: está tudo certo, estamos com saúde, vamos muito bem, obrigado. Está tudo certo, mas de repente a doença, uma internação inesperada com um quadro grave. Um quadro grave. Um sintoma que aparentemente seria alguma coisa pequena, que seria resolvida facilmente, de repente a pessoa é internada e o quadro é grave. O que dizer de uma morte abrupta? Quando um ente querido, alguém que a gente ama, alguém que a gente desfruta de convívio, de comunhão, é retirado do nosso convívio. Essas coisas todas desaguam em situações aflitivas que deixam a gente desestabilizado, emocionalmente abalado. Às vezes, para alguns, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com doença, não tem a ver com morte, não tem a ver com essas questões. Às vezes é uma relação conjugal que parecia estar indo muito bem, mas de repente começa a sinalizar que o desfecho é fatídico, é trágico, está tão adoecido que parece não ter mais solução.
e outras situações que são experimentadas por gente como nós. Quem precisa de paz? Paz para quem? Família IPG2. Família IPG2. Por mais sombrio que seja a situação, lembre-se que, primeiro, a paz é uma doação de Deus, ela é divina. Ela é divina, lembre-se sempre disso. Guarde isso no seu coração. Guarde a passagem das Escrituras para o seu coração, para você ser alimentado, para você ser assistido, para você ser habilitado por Deus a experimentar as dificuldades da vida, mas não somente para isso, mas para que você tenha condição de repartir o texto bíblico com aqueles que passam por situações aflitivas. Em segundo lugar, lembre-se sempre que a paz é uma dádiva constante. Ela é constante. Ela é para todos os dias, para todos os meses do ano, para todos os dias que Deus nos dá enquanto vida. Ela é dispensada a você, é dispensada ao povo de Deus. Terceiro, a paz de Deus é uma dádiva eficiente. E a paz, ela não se permite atuar numa situação específica. Ela é ultra circunstancial. Não são as situações que ditam como ou quem ou de que forma, em que proporção você vai desfrutar da paz. A paz, ela é totalmente eficiente. Portanto, a paz da qual Paulo está ensinando aqui, meus irmãos e irmãs, a paz de Deus, ela não se encaixa na definição do Aurélio. Não se encaixa na definição do Aurélio. Sabe por quê? Escutem a definição do Aurélio. Paz para o dicionário Aurélio é o seguinte: a ausência de lutas, violências, ou perturbações sociais, ou conflito entre pessoas. Não. Quando Paulo está falando que o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê a paz continuamente, em todas as circunstâncias, Paulo não está falando da situação inevitável de experimentar situações difíceis. Pelo contrário, ele está falando, se estando em situações difíceis, estejam certos de que Deus doará a sua paz. Paz, portanto, à luz da Bíblia, não tem a ver com a ausência de problemas nem de conflitos. Não tem a ver com isso. Eu não sei você, mas eu sou grato a Deus. E louvo a Deus por isso, por iniciativa, como a que teve em 1945, no dia 24 de outubro de 1945, com a criação da ONU. Eu sou grato por esse tipo de iniciativa. Mas nenhum outro meio, nenhum outro instrumento, nenhuma nação, por mais poderosa economicamente que ela seja, nenhum homem, nenhuma instituição, nem mesmo a instituição na qual nós congregamos e servimos a Deus, será capaz de dar a paz da qual nós necessitamos. Todavia, o Senhor Jesus pode dar a paz que precisamos. O Senhor Jesus. E eu concluo citando o Senhor Jesus, quando ele disse em João 4,14, 27, ele diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá, disse o Senhor Jesus. Vejam só que quando o Senhor Jesus disse, deixo-vos a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo dá. Pelo Senhor Jesus, a paz é uma bênção prometida. Ele está falando assim, eu deixo-vos a minha paz. Pelo Senhor Jesus, a paz é uma bênção doada, eu vos dou a minha paz. Pelo Senhor Jesus, a paz é uma bênção comparada. E ela excede a paz que o mundo propicia aos homens. E pelo Senhor Jesus, a paz é uma bênção aplicada. Ele aplica no coração do crente. De modo que o teólogo e exegeta William Hendricks, ele diz, a paz de Deus é o sorriso de Deus no coração do crente. Que Deus lhe presenteie com paz nesse dia. Que Deus lhe dê paz constante. Que Deus lhe dê a paz eficiente. Em o nome do Senhor Jesus.